A série começa com o estudante do ensino médio correndo. Caro espectador, precisamos pegá-lo. Esse garoto parece assustado porque alguém está o perseguindo. Ele liga para o irmão e conta que a escola dele é estranha, que todos os professores e alunos são malucos, e que ele está tentando ajudá-lo, dizendo que vão matá-lo ou algo assim. Ele tenta escapar até chegar à rua, mas de repente, enquanto atravessa a rua, ele é atropelado por um carro. Não estou brincando. Tudo isso porque você não correu comigo. Então, por favor, curta e se inscreva para que você possa fazer algo útil. Enfim, caro espectador, 6 meses se passaram desde aquele dia, e é o início do ano letivo, e isso fica claro desde o começo. É para gente rica. Vemos os alunos praticando seus hobbies, como natação, ginástica, tatuagens, assistindo a filmes e todas essas coisas agradáveis que elevam o espírito deles. Então, a diretora reúne os alunos para dar-lhes as boas-vindas. Ela lhes diz: minha escola ficou famosa? Não, é a escola mais famosa da Coreia, e todos aqui vêm de famílias ricas. Eu não queria dizer isso a vocês, mas os trouxe aqui hoje para lhes contar algo. A nova aluna entrou na escola com uma bolsa de estudos, porque nós também somos uma escola modesta. Os alunos dizem: o quê? Como alguém de origem humilde pode estar ao lado de alguém rico? É impossível. Aceitamos um aluno pobre entre nós, e o novo aluno, Kang, subiu ao palco, sem se importar com ninguém, para se apresentar. Ele cumprimentou a todos, mas ninguém lhe deu atenção. De repente, um jovem rico chamado Yang chegou e entrou no salão. Todos ficaram em silêncio, seja por respeito ou medo. Nosso amigo Kang, o pobre rapaz, ficou surpreso ao descobrir que seu microfone não estava funcionando. Big Deon estava sentado ali, e o microfone voltou a funcionar. O diretor pediu a Kang que continuasse a falar, e ele contou que tinha notas perfeitas em todas as matérias. Mesmo assim, ninguém lhe deu atenção, como se não pudessem vê-lo. Quando terminou, voltou para o seu lugar, e a reunião terminou. O diretor mandou todos saírem. É a aula dele. Vamos lá, nosso amigo se levanta para entrar na sala de aula, mas um dos alunos o impede rapidamente e diz: você está louco, ou o quê? E o faz sentar novamente. Observem isso e aprendam com a gente para não cometerem o mesmo erro. Todos os alunos permanecem sentados até que um garoto aparece. Ele não se levanta e sai da sala com seus amigos ricos. Nosso amigo fica chocado com o comportamento estranho de Date. Então todos se levantam e saem depois disso. Ele era uma das coisas que estavam acontecendo, mas não se importou e perguntou a um aluno sobre seu lugar na turma porque era novo. O aluno ainda o olhou de cima a baixo e disse: você é estúpido. Ah, você deveria saber qual é o seu lugar e respeitar os limites. Você não pode falar comigo. Deixe-o em paz, e nosso amigo sai dizendo: o que é? Vocês só estão aqui para causar problemas, não é? Escuta, ela se aproxima de uma garota, pega o número dela e diz para ela não se preocupar, que ela vai explicar tudo. Ele diz: é disso que eu estou falando. É assim que se fala. Me explica assim. Eu quero gente com cérebros como o seu. Ele a deixa e vai para a aula, mas a professora fica surpresa ao vê-lo e diz que aquele lugar é para alunos de uma certa patente, apontando para a sala de aula dela. Kang fica confuso e não entende o que ela está dizendo, se perguntando quem ele é. Mas ele diz que vai obedecer por respeito ao lugar e vai para a sala de aula que ela indicou. No entanto, toda vez que ele tenta se sentar na área reservada aos alunos, eles se levantam e dizem que é inapropriado e que ele cheira mal. Até que ele se entedia e se senta sozinho no fundo da sala. Enquanto isso, vemos Yang em sua aula de natação, onde recebe tratamento especial. Depois, sua colega o chama para almoçar. Ele aceita e eles se sentam em um restaurante que também é frequentado por eles na escola. Aproveitando que estão sozinhos, ela diz: ei, por que você não coloca esse colar em mim? É caro e as pessoas sempre pedem por ele. Quando ele coloca, ela diz: bem, chegue um pouco mais perto, cara. Não me parece que você esteja colocando em mim. Ele diz: de jeito nenhum, não é assim que as coisas funcionam aqui. Não estou interessado em você. Ela fica constrangida e diz: tudo bem, eu não quis dizer isso de forma alguma. Naquela noite, ela vai ao aeroporto e chega antes de sua amiga, cujo nome é Leia. Ela sabe que esteve nos Estados Unidos e acabou de voltar de viagem. No caminho para casa, pergunta sobre seu relacionamento com Yang e se ainda estão juntos. Mas por que ela não responde? Ela diz que receberá notícias importantes amanhã. Ao chegar em casa, comparece a uma festa que seu pai organizou para ela e parece descontente. Depois do almoço, seu pai vai conversar com ela, expressando sua preocupação e dizendo que ela precisa usar um vestido mais bonito, que ele quer ter orgulho dela. Ele menciona a mãe dela,
e descobrimos que se divorciou dela porque ela era pobre e se casou com uma mulher mais rica. Ela responde: não, isso não se aplica a mim. Minha mãe te abandonou, mas eu não posso te abandonar, infelizmente. Eu consigo. Vou sair da festa e ir ao autódromo encontrar meus amigos. Yang chega e pergunta por que ela não tem respondido ultimamente, mas então a desafia para uma corrida onde o vencedor terá qualquer desejo realizado. Ele diz: tudo bem, vamos continuar conversando, quer você queira ou não. Eu vou te vencer e você vai me contar tudo. Yang é obrigada a aceitar, e cada um entra em um carro e a corrida começa. Ambos querem vencer. Caro espectador, pise fundo. Os dois disparam em alta velocidade, e a competição é acirrada como sabão e esponja, e é tão longa, como se estivessem em uma guerra. Seus amigos estão preocupados com eles. Parece que Yang vai conseguir, certo? Ele está na frente dela, mas por que não? Ela desiste, persegue-o até alcançá-lo. Além disso, ela se coloca na frente dele, o força a sair da estrada e vence. Yang sai do carro e corre para ver como ela está, percebendo que estava dirigindo de forma imprudente. Não consigo te dizer, eu estava tão preocupado com você, apesar de tudo que aconteceu, diz ele. Mas no fim, ela lhe diz: mas eu venci, e você tem que cumprir sua promessa e realizar meu desejo. Ele diz: tudo bem, querida. Ela diz: está nas mãos de Deus. Quero terminar com você. Ele fica chocado e diz: então por quê? Por que você quer me deixar? Estamos juntos e nos amamos desde o ensino fundamental. Ela diz: não quero responder a isso. Você disse que realizaria meu desejo. Ele diz: tudo bem, vou respeitar sua decisão e continuaremos amigos. E é assim que ela vai embora. Enquanto ela se afasta chorando, Yang começa a relembrar os momentos que compartilharam juntos. Svama não consegue conter as lágrimas e também cai em prantos. No dia seguinte, ele vai para a escola, visivelmente abalado pelo que aconteceu. Ele entra na sala de aula, onde Lia também está presente. Nosso pobre amigo, ao contrário dos outros, tenta se aproveitar dela porque é a primeira vez que a vê assim. Ele acena para se apresentar, mas ela o ignora e diz: que vergonha, garoto. Você é pobre, não me responda. Claro, nosso amigo parece não ter nenhum amor próprio. Durante o recreio, ele vai para o parquinho e quer sentar com os alunos ricos, mas a presidente da turma o impede e diz: que vergonha. Eu já te disse tantas vezes, que vergonha. Você vai arruinar tudo para nós. Preciso te explicar as regras, filho. Você não pode simplesmente ignorá-las, Sr. Armed. Diga-me, esta é a escola do seu pai. Existem regras e regulamentos aqui que você deve seguir se quiser continuar conosco. Eles sabem que a escola é dividida em turmas e que a classificação é para alunos ricos como Yang e seus amigos. Você não pode falar com eles nem sentar com eles. Eles vão te matar, garoto. Que vergonha. Kang diz a ele: vamos lá, cara, não seja bobo. Somos todos seres humanos, nascidos há 9 meses. Se você me dissesse, por exemplo, que vocês são engenheiros, eu acreditaria. Eu diria: sim, por exemplo, humanos e engenheiros. Mas o presidente da turma diz a ele: que Deus destrua sua casa. Ele vai nos meter em encrenca. Ele diz: eu fiz a minha parte, e agora depende de você. Não venha chorar para mim depois se o Yang tentar te machucar como fez com o outro aluno. Alguém já te contou isso, ou é a primeira vez que eu te conto? Eu estava dizendo: não, acho que já sabia disso há muito tempo, fingindo entender. Ele diz: olha, quero que você relaxe e se acalme. Vou andar ao longo da parede. Quem se aproximar de mim, eu nem vou olhar. Vou traçar uma linha e andar por ela. Então ele imediatamente vai falar com o Yang e estende a mão para cumprimentá-lo. Droga, você vai nos meter em uma grande encrenca. O Yang fica chocado e pensa que ele está louco e sai. Ele se aproxima e a garota rica ri do seu comportamento, dizendo: você é tão divertido, sério, você é muito engraçado. Ela o convida para uma festa que estão dando naquela noite para Henry, porque ele é muito engraçado. Kang diz a ela: eu juro por Deus, é por causa do mal-olhado que nos atingiu. Seria uma honra conhecê-la, se Deus quiser, esta noite. Ele chega na hora combinada e pergunta ao segurança se pode deixar o celular, pois não pode levá-lo para a festa. Ele entra e relaxa, vendo os estudantes completamente à vontade, cada um fazendo o que estava fazendo. Ele aproveita a situação e pensa: será que cruzei os portões do inferno, ou o que exatamente estamos fazendo? Todos estão zombando dele porque ele é o único bem vestido, enquanto todos os olhares estão fixos na garota rica que se aproxima e diz: ei, você é uma joia rara. Ela o convida para tomar um drink, mas ele responde: desculpe, não estou acostumado com isso. Sou um cara respeitável. Sou reservado e sigo as regras.
Ela insiste, eu juro, você tem que beber, não pode recusar. Vamos lá pessoal, vamos incentivá-lo. Vamos beba. Esta festa é toda sua, você tem que beber. Ele responde, ok, chega. Não quero incomodar ninguém. Vamos embora. Então ele diz a eles, sabe, eu posso parecer fraco, mas eu poderia beber o oceano inteiro e não faria efeito nenhum. Ele a observa à distância com um olhar penetrante. É como se ela estivesse o avisando, mas ele não entende o que ela quer dizer. Depois do segundo copo de limonada, nosso amigo desce as escadas e começa a ter alucinações. Ele sente que não está em si e não consegue ver nada. Corre para o banheiro para lavar o rosto e se recuperar. Depois, volta para a festa e se senta com os estudantes enquanto jogam verdade ou desafio. Mas ele a vê sentada sozinha e a encara, intrigado. De repente recebe uma mensagem no celular de Yang, que pede para falar com ela com urgência. Ele precisa vê-la e tem uma surpresa para ela. Dá-lhe uma rosa para se redimir e pede desculpas, perguntando se fez algo para chateá-la. Ele suspeita que ela esteja escondendo algo, mas ela se recusa a lhe contar a verdade. Nesse momento, é a vez de Kang participar de uma brincadeira divertida, e ele pergunta se alguém gosta de uma garota que está com eles na festa. Ele diz, não me envergonhem, pessoal. Sou fã dela. Eles respondem, sério, não vá se declarar para ela. Eles acham que ele não vai se declarar, mas ele fica surpreso e olha nos olhos de ambos. Ele sai, se levanta para ir até ela e pensa que eles ainda são apenas lembranças. Ele deixa de lado o pai que o abandonou no início da série. Ele ainda é seu irmão, e sabemos que está envolvido. A escola quer vingança e promete pegar quem fez isso e fazê-lo se arrepender para que seus direitos sejam restaurados. Ele vai até onde Yang está e aproveita a oportunidade para perguntar o que ele está fazendo ali, mas Kanin quase o ignora. Ao ver Leia e Pedou provando passas na frente de todos, Yang fica chocado e diz, o que você está fazendo, seu filho da puta? É aí que nosso amigo se mete em encrenca. No dia seguinte, Yang acorda em casa e se lembra do que aconteceu no dia anterior. Descobrimos que ele deu um soco em quem e disse para ele ficar longe de Leia. Nesse momento, sua mãe retorna de viagem e ele vai cumprimentá-la, mas ela o ignora e vai para o escritório continuar trabalhando. Claro, nosso amigo fica furioso e a segue, dizendo, você ficou meses fora e não tive notícias suas. Não vou pedir atenção, porque atenção não é algo que se pede. Mas ela zomba dele, dizendo, você tem tudo que qualquer jovem sonha e tem empregados por toda parte. Eles estão cuidando de você, então não preciso te oferecer nada. Honestamente isso irrita, e ele sai, entrando em um de seus muitos carros indo para a escola. Nesse momento ele se afasta de Kang e vai cumprimentar um aluno rico da festa em que esteve ontem, mas o aluno o empurra e diz, abaixe essa mão. Você está tentando ser meu amigo ou o que, idiota? E sai. Quando Kang entra, encontra Yang bem na sua frente e fica nervoso. Todos os alunos dizem, vai rolar uma briga pessoal. Se preparem. Mas ao contrário do esperado, Yang o ignora e passa direto por ele como se não o tivesse visto. Depois vai conversar com Lia. E quando percebeu que tudo havia terminado, ele havia estado muito próximo dela no dia anterior, mas ela respondeu friamente, acabou, e eu sou livre para fazer o que quiser. Ele sabia que não ficaria satisfeito até descobrir o verdadeiro motivo de ela tê-lo deixado. Ela disse que não havia motivo, que simplesmente não se sentia confortável. Ele disse, tudo bem, tanto faz, e foi embora. Mais tarde, encontrou um de seus amigos que lhe disse, quero que você se arrependa disso, Kang, para que nunca mais toque em nada que me pertença. Enquanto isso, Kang estava na aula quando um aluno rico tentou brigar com ele, mas Kang segurou sua mão e o avisou que se chegasse perto dele novamente, quebraria seus ossos e seu rosto. O professor entrou na sala e o separou. Após o término da aula, Kang foi conversar com. Ele vai até ela e pede desculpas pelo que fez ontem, mas ela o aconselha a sair da escola porque Yang não o deixará em paz. Ele ri e se convence de que pode se defender e que ninguém ali pode tocá-lo. Ela fica impressionada com a autoconfiança dele, mas também irritada por ele ser tão atrevido. Ela sorri e vai embora. O amigo dele chega e pergunta por que ele escolheu Leia e tentou se aproximar dela. Ele diz que foi porque ela era a garota mais bonita da festa de ontem, mas esse não era o verdadeiro motivo. Ele queria provocar Yang para ver a reação dela. Naquela noite, Yang está no hotel assistindo a vídeos de Leia e sente saudades e desejo por ela. Ela volta para ele e a amiga vai visitá-lo. Ela o força a se envolver com outra mulher. Porque ela o mudaria e voltaria para ele se sua intenção é se machucar. Ele sente isso por ela e diz que está tudo bem.
que eles estão em um relacionamento e que a oportunidade surgirá de qualquer maneira. Mas nossa amiga ainda entende tudo isso e diz: parabéns, parabéns. Não fale sobre isso. Eu entendi seu plano. Ele se recusa e pede a ajuda dela. Ele sabe o verdadeiro motivo pelo qual ela deveria terminar com ele agora. Ela está sentada sozinha, e de repente uma mensagem chega em seu celular. Descobrimos que alguém a está observando e ameaçando enviar o vídeo para seu pai e expô-la como uma criança. Ela nem sabe o que é o vídeo, caro espectador, pois também está saindo do local. No dia seguinte, ela vai caçar na floresta com o pai. De repente ele recebe uma ligação e ela entra em pânico pensando: ai não, eles vão descobrir. Ela começa a ter alucinações, caro espectador, imaginando que tudo desmoronou e que ninguém a está defendendo ou apoiando. Espero que você consiga compreendê-la de fora. Ele lhe diz: seu tempo comigo acabou, assim como disse com a mãe dela. Mas ela se recupera e volta ao normal, percebendo que o pai acabou de receber uma ligação do trabalho e precisa ir para o escritório. Ela sai e vai para a escola, observa os alunos ricos brincando e se lembra do que o irmão lhe dissera mais cedo. O aluno contou que outros alunos estavam armando coisas para ele e, infelizmente, ele não estava em seu juízo perfeito na maior parte do tempo. Kang não acreditou nele e pensou que ele estava imaginando coisas, mas agora tem certeza de que seu irmão estava certo. O que ele sabe, e do que tem ainda mais certeza, é que Yang está por trás de tudo o que está acontecendo na escola. Ele percebe que precisa mudar essas regras distorcidas e acabar com o bullying e a injustiça. Ele vai até sua professora e conta o que viu, pedindo que ela reviste o armário. Ela se recusa, dizendo que não pode invadir a privacidade dos alunos, mas ele ameaça chamar a polícia se ela não concordar. Ela é obrigada a ceder e vai com ele. Ela abre o armário e encontra a mochila, mas ela lhe diz: meu filho, isso é normal. Ajuda os alunos a evitar a depressão, principalmente durante as épocas de provas, a reduzir o estresse e a pressão. Ela lhe dá o remédio para que ele possa consultar o médico e confirmar por si mesmo. Mais tarde, ele se encontra com um amigo e descobre que alguém tem um vídeo dela e está ameaçando com ele. Ele pede ajuda ao amigo. Amy o escolhe e eles descobrem quem é. No dia seguinte, os alunos organizam uma excursão e ele toca música. Ele vai com eles, e ela vai passar um tempo com as amigas. Mas quando vê Yang, ela vai embora. Ele fica bravo porque ela está agindo de forma estranha, e o amigo continua insistindo para que ele se envolva com ela, garantindo que se ele fizer isso, ela vai mudar e voltar para ele. Me deixe em paz se quiser, diz ela, caminhando enquanto vê Kang andando de bicicleta. Ele a solta. Ela diz: quero te perguntar uma coisa. Vamos cantar uma música e você me leva de bicicleta até o supermercado para comprar cigarros. Ele responde: o quê? Não, a primeira parte foi ótima, mas a segunda não está nada boa. Ela insiste: tudo bem, você vai me levar ou prefere que eu vá de bicicleta e te leve atrás? Ele responde: não, tudo bem, vamos juntos. Ele vê Mi Yang e sente ciúmes. Kang continua andando de bicicleta pela praia, e ela se sente feliz e livre pela primeira vez. Eles se divertem juntos, mas então começa a chover e eles precisam se sentar juntos sob um guarda-chuva. Ela vê um cachorro. Ele é jovem, e ela começa a brincar com ele e a rir. Ele vende uma bolsa em casa e continua a cuidar dela. Ele sente que ela é diferente dos outros alunos e diz a ela: seu riso é lindo e encantador. Por que você se sente tão envergonhada? E ela responde: não há vergonha, não me envergonhe. Quero contar o segredo do meu pai. Ele me lembra de não rir muito para manter minha aparência diante das pessoas. Ela fica brava quando pensa em sua história e caminha repetidamente na chuva. Mas ele tinha medo que ela sentisse frio. Ele disse a ela: pelo amor de Deus, eu não vou te deixar. Ele a coloca em seu casaco para protegê-la. Ela diz a ele: ó Annie, ela o leva com ela para sua casa de repouso para que ele possa se aquecer com ela. Mas ele está cansado e dorme em seus ombros sem nada. Leia percebe que algo está errado e decide observá-lo, admirando sua beleza. Ela pensa que ele está dormindo e diz que ele não se incomodou quando ela se aproximou dele na festa. Mas de repente ele abre os olhos, tendo ouvido o que ela disse. Magoada, ela diz: menino, isso não está certo. Não me diga que você ouviu isso. Ele responde: não, eu não ouvi, e vou provar agora mesmo. Ele se aproxima, querendo provar as passas para conquistá-la e deixar Yang com ciúmes. Mas Leia nota a pulseira que ele está usando e se lembra de que é a mesma que pertencia ao seu falecido irmão. De repente Yang chega com a diretora, que entra em sua sala. Ela o repreende, dizendo-lhe para ficar longe dela e que seu comportamento é inaceitável.
No dia seguinte, na escola, ela o marca para uma sessão disciplinar, alegando que ele entrou no quarto de Leia sem permissão. Ele tentou se aproximar dela, e ela tentou expulsá-lo da escola. Mas, de repente, ela entra na sala dele e diz que ele não entrou sem permissão e que ela o havia convidado para estudar com ela. Ela o leva para fora da sala e o vê com Yang, mas então pega a mão de Kang na frente dele e diz que gosta dele. Ele tenta se aproximar dela, ela o leva para um canto e sai. Kang fica chocado com o comportamento dela e pergunta por que ela fez isso, mas ela olha para a pulseira dele e pergunta qual é o verdadeiro motivo de ele ter vindo para a escola. Kang fica atônito e sente que ela o desvendou, mas mente se recusa a confrontá-la. Ele diz: "Vim tomar o seu lugar porque ouvi dizer que você é sempre quem sai." A primeira garota, claro, sabe que ele não está falando a verdade e pega o arquivo dele para confirmar, mas reage quando vê dizer que não tem irmãos. Naquela noite, Yang está treinando boxe e se lembra porque quando segura a mão do nosso herói, ele fica bravo e dá um soco no treinador por frustração. Então, ele coloca em prática o plano que sua namorada lhe contou, se envolver com ela para que ela mude. Ele liga para ela e descobre que ela concorda em fingir que estão em um relacionamento. Ela fica feliz e entra na brincadeira, dizendo para ele buscá-la em casa para levá-la à escola, e ele faz isso. Ao mesmo tempo, Kanga está se preparando para ir à escola de bicicleta, mas está usando Wagner como meio de transporte. Ele fica feliz e sobe na garupa. Ela caminha com ele, e ele pergunta sobre a pulseira em seu pulso. Ela lhe diz que pertence a uma banda da qual faz parte. Quando chegam à escola, ele pega a mão dela na frente de todos os alunos, e eles a soltam ao vê-los juntos. Não conseguem parar de tirar fotos, incrédulos com o que está acontecendo. Eles se perguntam por que ele está sendo levado para a turma de elite e por que está nas mesmas aulas que Yang. Os alunos ricos agora são normais, mas a presença dele ainda os incomoda. Depois disso, Kang se torna popular em toda a escola, e todos os alunos começam a tratá-lo bem. Eles até desejam poder se aproximar dele ou pelo menos dizer olá. O presidente da turma chega a se aproximar dele e se afasta sozinho, dizendo: "Desculpe por ter te tratado mal antes. Ele te intimidou, te deu uma vara e mandou você fazer a lição de casa e se comportar direito. Eu cheguei a tuitar sobre isso e preciso ser punido. E o mais importante, a Lia não deveria demitir meu pai só porque ele trabalha para o pai dela na empresa. Eu o desprezava e não fazia nada por ele." Ela disse para ele ir intimidar qualquer um mais fraco que ele de novo, e aí ele ia embora. Quando ele foi até o armário, encontrou um bilhete que dizia: "Não provoque o Yang, ou ele vai acabar com você como fez com o aluno que você conheceu." O bilhete caiu da mão dele no chão, e o Yang viu, mas não leu. Ele foi se trocar porque tinha um jogo de futebol e foi para o estádio assistir, ainda sem saber quem tinha deixado o bilhete. De repente, os bolsistas se aproximam dele, tentando se aproximar e perguntando como ele conseguiu namorar a garota mais bonita da escola, mesmo não sendo tão rico quanto ela. Claro, ele não responde e o jogo começa, caro espectador. Pyongyang marca um gol e seu time vence. Ele vai comemorar, e Baker abraça a namorada na frente de Leia para deixá-la com ciúmes, mas ela não liga nem um pouco. Depois da aula, a namorada vai para casa, mas um aluno apaixonado por ela a convida para ir com ele. Ela continua de moto, mas assim que desce dá um tapa nele partindo seu coração, e diz que nunca namoraria alguém como ele. Ela o avisa que se ele tentar falar com ela, a segunda coisa de que ele se arrependerá é de descobrir que a pessoa que deixou o recado no armário é um dos alunos ricos. Ele vai encontrá-lo e agradece pela preocupação, pedindo sua ajuda para expor o que está acontecendo na escola. Ele também pede que Yang anote o número do armário para descobrir o que ele está escondendo. Esse aluno está com medo porque se Yang descobrir algo assim pode matá-lo. Eu digo a ele: "Vou tentar, mas você vai fazer tudo sozinho. Não tenho nada a ver com isso." Alguém está observando sem que eles percebam. Naquela noite, Yang vai para casa, mas eles ficam surpresos quando nosso amigo se envolve. Eu digo a ele: "Você não disse que tínhamos terminado? Eu também tenho o direito de fazer o que quero." E o amigo dela liga e pede para ela ir à casa dele. Ela fica feliz, claro, veste seu melhor vestido e vai com ele, mas quando chega, encontra um carro lá e o vê estacionando. Ela finge inocência e diz que foi Yang quem ligou. "Aliás, eu era contra o relacionamento, mas o que eu deveria fazer? Ele é quem está me cortejando, claro." Ele entende e a aconselha a ficar longe dele porque ele não a ama e vai partir seu coração. Mas o amigo não liga para o que ela diz e entra na casa feliz e satisfeita por estar em um relacionamento com um rico como Yang.
Então, quando chega em casa, ela recebe mensagens da pessoa que a estava ameaçando, dizendo: "Eu sei tudo o que você fez." Ele envia uma foto para ela e pergunta: "O que você pretende fazer com ela?" Ela tem medo dele e pergunta o que ele quer dela. De repente, seu meio-irmão entra e diz: "Papai quer te ver." Ela vai ao escritório dele, e ele diz para ela preparar um vestido bonito porque ela vai a uma festa importante com ele. Ele diz: "Não quero te contar, mas estou planejando a festa de noivado mais incrível para você e o filho do meu amigo, para que possamos expandir nossos negócios." Ela diz: "Não estou pronta para algo assim," mas ele não a ouve. Ele diz: "Este é o seu dever para com a sua família, e eu venho planejando isso há muito tempo. Não vou deixar você estragar tudo." No dia seguinte, ela se arruma para a escola, mas Kang a espera e a convida para dar uma volta em sua motocicleta. Ela aceita alegremente. Ele diz: "Aliás, sou um homem e não quero mencionar meus laços familiares. Você pode me dar uma carona no seu carro uma vez, e eu te dou uma carona na minha moto uma vez. Não aceito que uma garota me leve para passear ou pague minhas despesas." Ele até a leva a um restaurante para comprar o café da manhã para ela. Ela está feliz com sua nova vida. É a primeira vez que come fora e está feliz por se sentir livre. Mas ela tem medo de que ele se machuque por causa dela e diz: "Nem pense em se apaixonar por mim, porque não sinto atração por você. Estou apenas passando um tempo com você fazendo uma boa ação." Mas ele sabe que ela está mentindo e diz: "Seus olhos contam uma história completamente diferente. Seus olhos carregam tanto amor, poesia e histórias." Ela diz a ele: "Esses seus olhos serão minha ruína. Que Deus nos ajude. Melhor não entrarmos em assuntos românticos." Então, ela vai encontrar a amiga e pergunta o que ela fez em relação ao e-mail anônimo que a estava ameaçando. A amiga tranquiliza, dizendo que entrou em contato com alguém e que geralmente toma providências para rastrear o remetente, mas que isso leva tempo. Ela continua: "Voltei. Peço desculpas pelo meu relacionamento com o Yang. Eu sinceramente tentei me distanciar dele, mas ele continua me perseguindo. O que eu devo fazer? Honestamente não sei. Ele me ama, ou o quê? Mas ao mesmo tempo não quero te perder. Então você não tem objeções a esse relacionamento?" Ela responde: "Eu sei que você está me traindo", e acrescenta: "Não estou chateada. Mas é melhor você ficar longe dele, porque ele está se aproveitando de você." Ela sai e vai embora, e quando chega em casa, seu pai preparou vários vestidos para a festa, escolhendo um de acordo com seu próprio gosto, sem nem mesmo pedir a opinião dela. Ele até escolhe um colar para ela usar, e ela se sente como se estivesse vivendo em uma prisão, sem liberdade de escolha. Mesmo quando ela vai à festa, ele a vê e se aproxima, dizendo que ela vai sofrer com a gangue. Ele tenta se aproximar dela, mas ela o empurra e diz: "Toda vez que te vejo rindo e feliz, me lembro que vivo em uma prisão." Ela sai e vai embora, e o espectador sente pena dela. É assim que Yang e sua mãe chegam. A festa fica animada porque eles são ricos, ou pelo menos considerados os mais ricos da região, e todos tentam cumprimentá-los. Yang se aproxima de Lia e diz que o vestido é deslumbrante e que ocupará muito espaço, mas ela o ignora. Sua amiga percebe isso e sente ciúmes. Então o pai de Lia a apresenta a um amigo rico e toca no assunto do noivado, mas conta que ouviu rumores de que ela já está namorando Yang. O pai de Lia diz que é vergonhoso falar essas coisas sobre sua filha. Ele afirma que sua filha é mais honrada do que a própria honra e que está focada nos estudos, sem tempo para tais bobagens. Mas sua amiga, a fofoqueira, permanece em silêncio. Claro, ela se intromete para ajudá-la e diz: aconteceu mesmo, cara." E você descobre que Yang, na verdade, ele está envolvido com ela. Mas o que você não sabe é sobre esse tal de Kang Fire. Vem cá, esse é o namorado dela, o cara com quem sua filha está saindo. Todo mundo é louco por ele, então ele tem que sair da festa. Ele aproveita a oportunidade e vai para a escola com um aluno que está ajudando. Eles abrem o armário da Yang, mas não encontram nada do que costumavam pegar. Ele vê fotos dela por toda parte e parece estar obcecado. Ele aproveita a oportunidade para olhar fotos dela rindo histericamente. Vemos um flashback de Yang e Leia quando estavam juntos e apaixonados, se divertindo na praia. Leia estava brincando com o cachorro e parecia genuinamente feliz, rindo de coração. Eles tiraram uma foto juntos para guardar como lembrança. De volta ao presente, Yang está em seu carro quando sua mãe liga. Ela diz: "Meu filho, estou indo embora. Estou lhe dizendo para se concentrar nos seus estudos, porque você é o único herdeiro da empresa. Não quero que meu filho fracasse."
Eles voltam para casa, e a secretária o informa sobre sua agenda e que ele precisa fazer muitos cursos relacionados a negócios para entender a natureza do trabalho de sua mãe. No entanto, ele também se sente como se estivesse vivendo em uma prisão e diz a ela que tem apenas 18 anos e o direito de viver sua vida como qualquer outro jovem da sua idade. Em vez de estudar e ficar entediada, Bakr sai de casa e vai para a casa de um amigo. Ela passa um tempo com ele e sua família, sentindo o calor da vida familiar da qual fora privada. A vemos com seu pai, que está lhe ensinando as regras da caça. Ele lhe diz: "Gosto de perseguir minha presa." Ela entende que ele não se refere à presa em si, e ambos sabem que ele é capaz de tudo. Ela lhe diz: "Aliás, não há nada entre nós. Só tenho pena dele porque ele é pobre." Ele lhe diz: "Sei que seu bom coração a levará para o mau caminho. Se eu perceber que você é fraca, vou puni-la e mandá-la para a América." Meu Deus, que castigo severo! No dia seguinte, ela vai para a escola, e ele a vê. Ele vai falar com ela e pergunta se ela ainda se sente atraída por Yang e se há algum motivo para ela estar se afastando dele. Ela se irrita com a ousadia dele e diz para ele não ultrapassar os limites, mas ele se aproxima e diz que tudo o que quer é que as coisas voltem a ser como eram. Ele propõe um relacionamento, prometendo ficar ao lado dela e fazê-la feliz, e não o contrário. Ele a faz se sentir sozinha, e ela se irrita com as palavras dele. Ela pensa no irmão, porque ele também tentou ajudá-la e tirá-la da solidão. Ela brinca dizendo que eles são parecidos, mas o avisa que se ele se aproximar demais, estará em perigo. Ela diz para ele evitar qualquer pessoa que o incomode ou intimide para que ele não se machuque. Então ele vai embora. Mais tarde, quando ela está saindo da sala de aula, recebe uma mensagem no celular. Ele abre a caixa e encontra um vídeo do irmão. Vê os alunos o intimidando, dizendo que se ele tentar se aproximar de Lia novamente, farão um escândalo. Furioso, decide se vingar. De repente, sua amiga, que se autodenomina a Escorpião, se aproxima e pede que ele a agradeça por tê-lo apresentado ao pai de Lia, dizendo que muitas pessoas gostariam de conhecê-lo. Mas ele diz que fez isso para envergonhar Lia na frente do pai dela e exige um pedido de desculpas. Ela ri zombeteiramente e diz: "Pedir desculpas a ela? Você é estúpido? Foi você quem a envergonhou tentando se aproximar dela, mesmo não sendo bom o suficiente para ela e sendo pobre." Então ela lhe conta sobre o estudante bolsista que morreu porque também tentou se aproximar dela, e você descobre que Lia é a causa da morte dele. "Vou embora, meu filho, e te aconselho", e ele se virou para você. "Juro por Deus, fique longe dela", e isso vai acontecer com ele também. Ela o deixa e vai embora, e ele fica surpreso com as palavras dela. Mais tarde, ela está na sala de aula e recebe uma mensagem da pessoa que a está ameaçando, e ele envia uma foto do vídeo dele segurando ela e a filha dela. Ela sai da sala de aula, e ele a segue, tentando ver como ela está, e sente ciúmes por causa disso, e vai atrás deles também, mas sua amiga tenta impedi-lo. Ela o impede, mas ele a empurra, e quando ela sai, ele agarra Khan e diz para ele ficar longe de Leia, porque ele é o motivo da tensão que ela vive com o pai. E se ele tentar se aproximar dela novamente, vai se arrepender, e ele sente que foi isso que aconteceu com o irmão dele, e que Yeonja se livrou dele porque sente que, porque ela tiraria isso dela. Então ela encontra a amiga e pergunta se ela sabe quem está a ameaçando. A amiga diz que é alguém da escola, mas ela ainda não sabe quem é. Ela começa a filosofar sobre todos ao seu redor. A partir desse momento, a amiga diz que essa é a última vez que a ajudará, e depois disso, elas não são mais amigas. Ela descobre que ama Yang há muito tempo e não desistirá até ficar com ele, mas não está com raiva dela e deseja-lhe felicidade. A amiga começa a relembrar os momentos que passaram juntas, e descobrimos que elas são amigas desde a infância. Ela fica triste porque a amizade delas acabou e chora. Naquela noite, ela vai jantar com o pai na casa da amiga em um restaurante, e ele diz que vai apresentá-la ao filho da amiga. O rapaz que ia pedi-la em casamento pede-lhe que seja simpática com ele, querendo que ela vá embora para que ele possa relaxar. Quando ela chega, o namorado fica naturalmente cativado pela sua beleza. Ele a encara, e o espectador não só a observa, como ela sente repulsa por ele e responde friamente. Mesmo depois do almoço, ele caminha com ela para conhecer melhor, mas de repente ela recebe uma mensagem da pessoa que a está a ameaçar, enviando-lhe a foto de um teste de gravidez. Naturalmente, ela fica chocada com o que vê, sente-se exausta e perde o controle. No dia seguinte, ela falta à escola, e Kang espera por ela para lhe dar uma boleia na sua bicicleta, como de costume, mas ela não aparece.
Yang fica zangado com ela e chega mesmo a ir ele próprio buscá-la. Kang pergunta sobre ela, mas ela diz que não sabe nada a respeito. Ele tenta ligar para ela várias vezes, mas ela não atende. Nós a vemos caminhando pela praia e quando ela retorna à área de descanso, cai em prantos enquanto o espera. Ela pergunta o que ele está fazendo ali, e ele diz que estava preocupado porque ela não estava indo à escola nem atendendo o telefone. Ele pergunta se há algo que ele possa fazer para animá-la. Ela diz que não há nada que ele possa fazer para animá-la e pede que ele vá embora, mas ele se recusa a deixá-la sozinha. Ele pega a mão dela e a escuta, prometendo ficar com ela até que ela desabe. Ela lhe conta que alguém a está ameaçando e que não sabe o que fazer. Kang fica chocado e pergunta: "Você, o que ela fez para que ele a ameaçasse?" Ela confessa que foi a razão pela qual o estudante bolsista morreu antes dele. Ele explode, revelando que é irmão dela. Nesse momento, seu amigo, a víbora, se aproxima de Yang e diz: "Olha, eu gosto de você, e te amo há muito tempo. Esquece isso e vem comigo, cara." Mas nosso amigo nem presta atenção. Ele está reunindo informações sobre Kang e descobre que ele sequestrou o estudante que morreu. Ele sente que a vida de Yang está em perigo e corre para salvá-la. Vemos Yang, que está chocada com o que ouviu, e temos um flashback. Naquele momento, o irmão de Kai estava no pátio da escola e bolas foram atiradas em sua direção. Ele tentou jogá-las de volta nos alunos, mas elas acidentalmente atingiram Yang. Claro, os alunos ricos permanecem em silêncio. Eles não querem se irritar com ele. O que aconteceu foi o seguinte: como você se atreve a fazer isso? Então, um grupo de homens o atacou, derrubou-o no chão e o espancou impiedosamente até que ele precisou fugir. Ele correu para a biblioteca, onde viu Leia chateada e chorando. Apesar de estar ferido, ele foi falar com ela e tentou consolá-la. Deu-lhe doces e brincou com ela até que ela se sentisse melhor. A partir daí, eles se tornaram amigos e começaram a se ver e sair juntos. Leia estava feliz e ria de coração, mas Yang a viu e, irritado com suas tentativas de se aproximar dela, decidiu separá-los à força. De volta ao presente, Leia começa a juntar as peças e percebe que ele a abordou para se aproveitar dela e vingar seu irmão. A falecida confessa que Kang In-ho realmente a matou, mas ao se aproximar dela, ele descobriu sua verdadeira personalidade e admirou sua bondade. Ele percebeu que ela jamais machucaria alguém e se desculpa por mentir, dizendo que só queria fazê-la feliz e trazer seu riso de volta. Ele pede sua ajuda para descobrir a verdade, mas ela não acredita mais nele, tem medo dele e mantém distância. Ele tenta se aproximar, mas Yang aparece de repente e o ataca, dando socos e empurrões. Yang diz: "Agora eu sei de tudo. Entendo porque você estava tentando me provocar para vingar seu irmão." Ambos ficam chocados. "Isso significa que você fez algo que merece minha vingança?" Ele o empurra e então, caro espectador, a história começa. Na segunda-feira, Yang fica furioso e o ataca com toda a sua força, usando suas habilidades de boxe. Ele o golpeia repetidamente, enquanto ela está aterrorizada com o que está acontecendo. Ela se lembra de quando viu o irmão de Kang aparecer diante dela e não pôde fazer nada por ele. Quando soube que ele havia morrido tragicamente, sentiu-se culpada e desmaiou. Ela implora para que parem de brigar, senta-se no chão e chora. Yang corre até ela, a abraça e pede desculpas por tê-la assustado. Ele também ajuda Kang a ir embora e vai visitar o pai de seu irmão, pedindo desculpas por ainda não saber a verdade. Ele diz que não descansará até vingá-lo. No dia seguinte, a notícia se espalha pela escola e todos ficam sabendo que Kang é o irmão do aluno que morreu. Eles continuam falando sobre ele até que a diretora chama Kang de lado e diz: "Meu filho, você tem duas opções, ou vai para outra escola, ou será expulso desta." Mas ele se recusa, insistindo que ficará e tirará o primeiro lugar para provar a ela que alunos ricos não são especiais e que dinheiro não é tudo. A diretora fica furiosa e diz: "Você é apenas um aluno pobre, fácil de se livrar." Ela continua tentando expulsá-lo, alegando que ele está causando problemas, mas Kang, que é mais esperto que ela, agrava e ameaça divulgar a gravação e expô-la em todos os lugares se ela o expulsar. É assim que ele resolve o problema. Depois, Yang vai ver Lia e pergunta a ela. Ela não consegue andar sozinha sem um guarda-costas porque ele tem medo da Kanga, mas ela diz a ele que Kanga não é criminosa e jamais a machucaria. Ela pede que ele se afaste, pois vai ficar noiva e logo viajará para os Estados Unidos, mas ele se recusa, é claro. Ele diz que ainda a ama, e ela fica magoada com as palavras dele, mas mesmo assim afirma que não o ama mais e vai embora. Quando chega em casa, ela explode. Ele a espera e assim que a vê, corre até ela e a ajuda a se arrumar.
Ele diz, sei que você está planejando viajar e preciso dar uma festa de despedida, já que ainda somos amigos na frente de todos. Ele lhe entrega o convite para a festa e pede, acima de tudo, que ela se afaste de Yang, pois ele confessou seus sentimentos por ela. Ela espera pela resposta dele, mas por que ele diz que não pode ir porque a festa é no mesmo dia em que ele vai embora? Ela comparece ao abraço de despedida no dia seguinte, na escola. Os alunos ricos descobrem que um deles tentou ajudar Kang e sabe seu segredo, então se juntam contra ele batendo e intimidando-o. Mas Kang chega, se afasta deles e se levanta para defendê-lo, avisando que qualquer um que se aproximar dele se arrependerá. Eles o provocam, e um deles tenta atacá-lo, mas ele não tem medo. Eles revidam. Depois ele vai ver o aluno que o ajudou, pede desculpas pelo mal que causou e promete protegê-lo e não deixar ninguém se aproximar dele. Mas o aluno, ele começa a chorar e diz a ela que não consegue enfrentá-lo sozinho, pede desculpas, e eles percebem que ela não pode mais ajudá-lo. Tudo isso aconteceu enquanto um aluno, que descobrimos ser o filho do diretor, observava. Ele entra em uma sala, pega seu laptop, e mostra vídeos e fotos de todos os alunos ricos. Descobrimos que ele é quem está ameaçando Lia. Ele chega a enviar uma mensagem exigindo que ela confesse a verdade para Quilograma. Ela concorda e vai ver Kang, dizendo a ele, olha, tudo isso aconteceu no dia em que seu irmão morreu. Ela o havia convidado para uma festa que estavam dando, mas os alunos ricos o intimidaram e o espancaram. Ele não aguentou mais e fugiu da festa, indo para a rua. Eu sei que a culpa é minha, porque fui eu quem o convidou. Se eu não o tivesse convidado, nada disso teria acontecido e ele não estaria morto. Ela está chorando assim, caro espectador, e me pede ajuda para descobrir quem a está ameaçando antes de ir embora. Mas ele não responde e simplesmente vai embora. Quando ela volta para a aula, vê um vídeo do irmão sendo intimidado. Ela descobre que ele e os alunos pobres foram convidados para uma festa de despedida em sua homenagem e pede que eles o acompanhem para mostrar aos alunos ricos que eles não são inferiores a eles. No dia seguinte, ela está se arrumando para ir embora com o noivo, e o irmão aparece para se despedir, fingindo estar chateado. Ele se aproxima dela e pergunta, eu queria que você não voltasse. Naquela noite a festa começa e todos os alunos ricos estão lá, mas ficam surpresos ao ver Kang e os alunos pobres chegarem também, todos eles confiantes. Kang ri, claramente tramando algo. Vemos o hacker, filho do diretor. Ele está a certa distância com o celular na mão, quando de repente recebe uma mensagem de um número desconhecido que diz, então eu descobri quem você é. Eu sei quem você é. Ele fica nervoso e olha em volta, assustado. Era Hop, que estava atrás dele rindo, armando uma cilada para ver sua reação. Ela conseguiu desmascará-lo. O hacker está com medo e pensa que ela vai traí-lo, mas em vez disso, ele os tranquiliza e diz que não contará a ninguém. Ele pergunta a eles, e me diga, o que mais se pode dizer contra a vontade dos ricos? Ela espera que Yang anuncie o noivado deles na frente de todos, depois de se certificar de que Lee pode viajar. Mas então ela vê a notícia no celular e descobre que o noivo de Lee foi preso no aeroporto por contrabando. De repente, um carro de luxo chega à festa e Yang sai com Lee. Descobrimos que foi ele quem denunciou o noivo dela para que ela pudesse viajar. Ele pega a mão dela e anuncia na frente de todos que eles estão começando um novo capítulo juntos e que vão ficar noivos. Ele avisa a todos para não se aproximarem dela e diz a Kang, você entende, especialmente você, o bolsista. Todos reagem ao que aconteceu, até eu, caro espectador. Honestamente, fiquei chocado com o que aconteceu. A jogada inteligente de Kanga é pedir ao hacker para mostrar o vídeo que ele gravou de Leia. Ela fica chocada ao vê-la com Yang em uma situação comprometedora. Sua amiga fica furiosa porque tudo o que ela fez também chegou aos ouvidos de Alif. No final, Yang se pergunta por que eles voltaram a ficar juntos desse jeito. Ela quer brigar com ela, mas Yang não permite e a mantém à distância. Ele leva Leia para o carro e dá uma volta com ela, enquanto a amiga prefere chorar sozinha porque seu plano foi arruinado. Quando chega em casa, ela diz que seu pai está esperando por ela, e eles descobrem que a empresa dele faliu, o banco tomou a casa e ela ficará em um hotel pelos próximos meses. Ele diz, considere isso uma situação temporária, minha filha, e eu tentarei fazer o que for preciso e tudo é necessário. Se Deus quiser, as coisas voltarão ao normal. Então ela vai para o quarto e filosofa sobre o que está fazendo. Enquanto isso, Yang a leva a um restaurante chique e a trata como uma princesa, mas ela diz que precisa se desculpar com Kang pelo que fez. Ele reage às palavras dela, pensando que ela está brincando, e diz que nunca se desculpou com ninguém e que jamais conseguiria.
Mas ela insiste e pede que ele tente por ela, e ele acaba concordando porque eles acabaram de se reconciliar e ela não quer magoá-lo novamente. No dia seguinte, Kang se reúne com os alunos pobres que receberam bolsas de estudo como ele e diz que eles precisam mudar as regras da escola. Eles respondem que a culpa foi dele. Meus olhos estavam grudados nos cílios deles, mas se fizéssemos isso, eles literalmente fugiriam apavorados. Ele acha que está fazendo tudo isso para ser parente do irmão que morreu, mas garante a eles que esse não é mais o seu objetivo. Temos que nos unir contra os alunos ricos, recusar o bullying de qualquer um e mostrar a eles que somos seres humanos como eles. O filho do diretor é o único que concorda com ele porque se sente inferior aos alunos ricos e quer vingança. Ele se oferece para vazar o vídeo de Yang e Lee e expô-los em todos os lugares. É aí que os alunos ricos vão se assustar. Inicialmente ele estava relutante porque gosta de Lee e não quer que ela se machuque, mas o hacker diz que ele precisa escolher, ou ficar com ela, ou ficar conosco. Lia está preocupada com a amiga porque ela não tem ido à escola ultimamente e não atende o telefone. Ela se lembra com carinho dos momentos que passaram juntas, quando eram verdadeiras amigas, e apesar do que Lia fez, ainda a ama e sente saudades. Enquanto isso, Lia está, na verdade, buscando vingança. Ela vai até o irmão de Lia em busca de ajuda, e ele lhe mostra o vídeo que tem da irmã. Ele ri da pessoa que o filmou, pensando que Lia ficará feliz em usá-lo contra ela. Mas Lia fica chocada e lhe dá um tapa, dizendo: "Você acha que eu sou uma porca como você?" Ela chora e sente pena de Lia porque tem um irmão assim. Lia ri, fingindo ser gentil, mas na verdade está com inveja dela. No dia seguinte, Lia vai até a rua onde costumava passar o tempo. Ele mora lá e trabalha meio período. Quando termina o expediente, compra um sorvete. Apesar de sua vida simples, ele é feliz com ela. Ela o observa brincando com as crianças na rua e admira sua gentileza. Kanga relaxa ao vê-lo. Eles se sentam juntos e conversam, e ele lhe oferece o sorvete, dizendo que não é caro, mas que gostou. Ela pergunta por que ele é tão feliz e está sempre rindo, apesar de levar uma vida tão simples. Ele responde que não precisa de um carro ou uma casa grande para ser feliz, dinheiro não é tudo. Ela se comove com suas palavras e inveja sua vida confortável. Pergunta o que ele pretende fazer na escola e quais são seus planos para o futuro. O futuro é revelado e ela descobre quem a estava ameaçando. Ela concorda em se vingar dos estudantes ricos e puni-los por seus crimes. Ela garante a ele que o protegerá e que ninguém jamais a ameaçará novamente. No entanto, ela confessa que ama Yang profundamente e está preparada para enfrentá-lo se ele tentar algo do tipo. Então vem o choque. Ele pergunta como ela pode dizer isso, insinuando que eles não podem ser amigos e devem se separar. Eles saem ao mesmo tempo. Yang vai conversar com sua mãe e confessa que ama Lea e que viverá a vida que deseja e se casará com a garota que ama. Sua mãe ri de suas palavras e lhe diz que ele ainda é jovem e não sabe o que é melhor para ele. Depois disso, tomei minha decisão e não vou mudá-la. Ele sai e se afasta. No dia seguinte, Lei vai para a floresta com o pai. Ele tenta ensiná-la a caçar, como de costume, dizendo para ela ser corajosa e que quer que ela casse. Mas ela está com medo e não consegue fazer nada. Ela revira os olhos e um mágico voa pelo ar para fazer o coelho escapar. Ela diz a ele que está farta de suas ordens e que não fará mais nada. Ele não gosta. Deixa cair o que está segurando e vai embora. Nesse momento, Lake recebe uma mensagem no celular. Quando a abre, explode e exige que sua secretária descubra quem a enviou e a instrui a não mencionar nada para sua mãe. Então ela vai para a escola e lê isso. A notícia da falência da empresa do pai dele é divulgada e todos comemoram. Yang chega e pede para falar com Liha. Ele a leva para fora e conta sobre o vídeo que recebeu, garantindo que tomará providências e a protegerá. No entanto, ela sabe que Kang é o único que conhece a identidade da pessoa que está destruindo-a, e fica de olho nele até vê-lo com o filho do gerente. Ela presume que foi ele quem a ameaçou e pede para falar com Kana. Ela diz: "Não vou permitir que você machuque Yang ou tente chantageá-lo. Aliás, estou preparada para confessar tudo ao meu pai. E aí você e o filho do gerente vão adorar, e tudo ficará ainda mais complicado. Infelizmente você pode ser demitida e eu, infelizmente, também terei que viajar para os Estados Unidos. Ele vai usar sua influência e apagar seu vídeo. Ele não vai precisar de você para nada." Por que eu estava tão otimista? Por que eu estava disposta a sacrificar minha vida para salvar Yang? Eu continuo admitindo para ele que estava grávida, mas como eu te disse, eu estava. E desde então me sinto culpada e não consigo olhar para ele, então tentei me distanciar. Mas ele continua se agarrando a mim, então é impossível deixá-lo ir.
Ao mesmo tempo, a amiga dela decide abandonar a faculdade, mas ela vai conversar com ela e tenta convencê-la a não fazer isso. Ela garante que vai ajudar porque são amigas, mas a amiga chora e diz: se fossemos amigas, você não teria escondido o vídeo de mim nem passado por tudo isso sozinha. Então ela vai embora e segue para... Yang diz a ele: descobri sobre o vídeo e te culpo por tê-la deixado sofrer sozinha todo esse tempo. Eles descobrem que foi o irmão dele quem os filmou. Yang fica chocado. Todos vão embora, exceto o irmão de Leia. Assim que o vê, corre em sua direção, movendo-se furtivamente como um cervo, um pé na frente do outro. Ele pergunta como pôde fazer uma coisa dessas. O irmão tenta acalmá-lo: eu juro por Deus, se acalme e eu te conto tudo. Relaxa, Bo. Yang se transforma em uma fera feroz, o joga no chão e o espanca impiedosamente. Alguém chega e vê o que está acontecendo, atacando os amigos de Yang. Ele intervém para impedi-lo, mas Jolie o puxa de volta para salvá-lo. O porco, em vez de... Ele agradece, mas diz para ela não tocá-lo, coitadinha. Temendo a reação dela, ele foge. Yang quer segui-lo, mas ele o impede. Então, uma raposa astuta conta a verdade para ela, e eles descobrem que Layla estava grávida. Claro, ela fica chocada e não acredita. A amiga de Layla tenta se adaptar à vida na pobreza e vai pegar o ônibus, mas não consegue encontrá-lo e continua andando. Quando chega ao hotel, cai em prantos pensando que Layla está lá para se gabar. Mas pelo contrário, Layla lhe diz: você sempre foi minha amiga, e nossa pobre amiga fica profundamente comovida com as palavras dela. De repente ela recebe um telefonema do pai, que lhe diz que o problema está resolvido e que tudo voltará ao normal, até melhor do que antes. E Bolha concordou em ser nossa parceira e fornecer um financiamento significativo. Ela está devastada com o que ouviu e percebe que Leigh fez tudo por ela. Mas, infelizmente, caro espectador, Leigh pediu ao pai que ajudasse a empresa em troca de viajar para os Estados Unidos e fazer o que ele quisesse. Ela sacrificou seu sonho pela amiga e pediu que ela ficasse nos Estados Unidos. O mais importante era que elas continuassem amigas para sempre. Ela vai embora, e a amiga se sente culpada e chora. Ela liga para Yang e pede que ele a encontre antes de ir. Leigh entra no carro para ir para casa, mas vê Yang esperando por ela na beira da estrada. Ela sai para falar com ele, e ele diz: eu sei de tudo, e desaba em lágrimas. Ele pede desculpas por tê-la deixado sofrer sozinha ultimamente e promete ficar ao seu lado. Enquanto isso, o filho do diretor decide divulgar o vídeo e expô-los, mas o hacker vê e pega o celular dele no último minuto. O hacker tenta convencê-lo de que essa é a única maneira de ser leal ao irmão e mudar as regras da escola, mas ele se recusa. Agora, caro espectador, deixe-me contar algo que aconteceu um ano atrás. Estamos vendo um flashback e naquela época, os alunos ricos estavam dando uma grande festa para o aniversário de um amigo. A professora dele foi parabenizá-lo, e a surpresa foi que ela era sua namorada. Ela o encontrou na escada para lhe entregar o presente e de repente seu irmão. Ele corria para a sala de aula fugindo dos alunos que o estavam espancando, reagindo à cena e saindo correndo incrédulo. Mas a escola tinha medo de que ele os traísse e continuava a persegui-lo. Ele corria para a rua e tentava ligar para o irmão pedindo ajuda. Esta é a primeira cena da série em que ele diz ao irmão que sua escola é estranha, que até os alunos e professores são malucos, e pede que ele o salve. Nesse momento, a escola começa a persegui-lo de carro para pegá-lo, mas o atropela acidentalmente enquanto ele atravessa a rua. Quando se aproximam, descobrem que ele ainda está vivo, mas com medo de que ele os traia, recusam-se a chamar uma ambulância e decidem deixá-lo para trás, indo embora rindo. O motivo: voltamos ao presente e Kang repete. Ele vai à polícia e presta queixa contra a escola por permitir que alunos ricos intimidassem alunos pobres com bolsas de estudo. A polícia inicia uma investigação, mas ele nega todas as acusações. Como diz o ditado, a testemunha está morta. No dia seguinte, na escola, eles discutem com Kang e exigem que ele retire as queixas. Um deles chega a querer brigar com ele, mas ela intervém e o defende, dizendo: temos que pagar pelo que fizemos aos alunos pobres. Depois da aula, ela vai conversar com o filho do diretor e pergunta por que ele a estava ameaçando. Ele diz que queria apontar o dedo para alguns deles porque eles intimidavam outros alunos. Nesse momento, ela fica sem palavras. Yang descobre através de sua secretária que a diretora lhe enviou o vídeo. Ele vai até a sala dela para confrontá-la, mas ela se desculpa e diz que estava apenas seguindo ordens. E quem é essa diretora, caro espectador? A parte chocante é que ela é a mãe dele. Ele diz a ela que tudo o que fez foi em vão e que nunca a abandonará, aconteça o que acontecer.
Ele ameaça largar tudo e ir com ela para os Estados Unidos. Ela fica furiosa, cai em prantos e diz a ele que ele é seu único filho e que fez aquilo porque estava preocupada com ele. Enquanto isso, Kang volta da escola e se surpreende ao encontrá-la com sorvete. Ela pede para conversar com ele e eles vão para o jardim, onde ela se desculpa por não. Ela tentou defender o irmão e quando soube que ele viajaria para os Estados Unidos, disse-lhe para ter cuidado. Ele ficou contente com as palavras dela e antes de ela partir, perguntou se ela gostava dele, mesmo que fosse só por um instante. Ela disse que não e foi embora, e ele riu porque tinha certeza de que ela o amava. Mais tarde, ela se encontrou com Yang e mostrou-lhe uma foto do filho deles. Ele desabou em lágrimas, pedindo desculpas por não ter conseguido protegê-los, mas ela o abraçou para confortá-lo. No dia seguinte, ela o levou para visitar o túmulo do irmão de Kang para que ele pudesse se desculpar. Yang prometeu que mudaria e não intimidaria mais ninguém, e pediu que ela não viajasse, mas ela disse que ele precisava ir. Nesse momento, o diretor descobriu o que havia acontecido na escola e que a professora está tendo um caso com um aluno e, sobrecarregada pela situação, rapidamente entrega sua carta de demissão e sai da escola. A professora se defende, mas o diretor lhe diz: "Graças a Deus não vou denunciá-la pelo seu crime", e ri. O diretor sabia que ela havia agredido o irmão de Kang e estava acobertando-a para proteger a reputação da escola, então a professora é forçada a ceder. No entanto, ao sair, ela vê o aluno por quem está apaixonada com a namorada e fica com ciúmes. Ela entra no carro e tenta atropelá-la, mas o aluno intervém a tempo. A professora sai do carro e diz que veio se despedir, mas o ameaça, dizendo que ele se arrependerá se tentar deixá-la. Ela vai embora, deixando o aluno muito chateado. Ele sabe que ela parece louca e que precisa se livrar dela antes que ela se livre dele. Ele vai encontrá-la e lhe entrega a caneta que pertencia a Shoukanan, que tinha uma câmera para gravar tudo o que acontecia na escola. Ele grava o que aconteceu no dia do incidente, o que a choca. Ela entrega a caneta repetidamente à polícia para que a enviem para ela. Ele a envia e vê a escola, que é o motivo do incidente. Nesse momento, ela está juntando suas coisas para fugir, mas a polícia chega bem a tempo e pergunta se sua mãe está na cabana ou se Tarek está lá. Depois, uma reunião é realizada na escola e decidem demitir a diretora porque ela sabia o que estava acontecendo e ficou em silêncio. Até mesmo Yang pede desculpas a Kang, dizendo: "Eu não tive nada a ver com o que aconteceu com seu irmão, mas tive que impedir meus amigos de intimidá-lo, e esse foi o meu erro." Ela implora por perdão, mas Yang rejeita o pedido de desculpas, dizendo: "Por sua causa e de seus amigos, eu perdi meu irmão", e diz para ela se sentir culpada pelo resto da vida. Mais tarde, quando chega a hora de Lia ir embora, sua amiga vai se despedir, a abraça e diz: "Eu te amo, mas não sei como expressar meus sentimentos. Não se preocupe, sempre me lembrarei de você." Ela pede a Lia que volte, pois estava esperando por ela e ficou feliz em ouvir suas palavras. Ela também diz para ela se cuidar. Antes de ir embora, Lia se despede de Yang e a convida para sair com ela uma última vez. Eles andam de bicicleta como qualquer outro casal da idade deles, vão a uma barraquinha de rua para comer alguma coisa, compram sorvete e passam um tempo agradável juntos, felizes e se sentindo livres pela primeira vez. No fim do dia, ela se despede, dizendo que vai terminar os estudos e voltar para ele, e então eles continuarão a vida juntos. No dia seguinte, ela vai ao aeroporto e começa a conversar com ele, mas ele a abraça e agradece por tudo que ela fez. Ela fica tocada com as palavras dele e quer se lembrar dele. Antes de ir embora, ela confessa que mentiu para ele e que no fundo sentia atração por ele. Ele fica contente e diz que sabia e tinha certeza. E a partir daí, dias, anos e meses se passam, ou meses e anos. Enfim, caro espectador, vemos a escola depois de ter mudado para melhor. Os alunos ricos se tornaram humildes e interagiram com os bolsistas. Mais ainda, eles estudavam juntos. Você está convencido de que eles realmente estudavam juntos? Enquanto isso, ele vivia em paz após alcançar seu objetivo, obter justiça para seu irmão e mudar as regras da escola. Ele estudou diligentemente, se formou naquela escola e entrou na universidade com a qual seu irmão sempre sonhou, para realizar seu próprio sonho. Na cena final, vemos Lia e descobrimos que ela encontrou sua mãe. Ela vai vê-la, transbordando de alegria, e vive com ela em paz. E esse é o fim da série, pessoal. Espero que tenham gostado, então não se esqueçam de curtir e se inscrever. Que a paz esteja com vocês.